noite, queridos. Bom estar com vocês nesta noite. Vamos ficar de pé. Amém? Se não fosse o amor do Senhor, o que seria de nós? Nada seríamos, né? Você pode dar uma olhada para o seu irmão que está ao seu lado e dizer para ele assim: você é uma pessoa muito especial. Sim. Legal. Agora, você é uma pessoa muito especial para mim. Amém? Amém mesmo? Agora pergunte para essa pessoa assim: será que você está falando a verdade? Será? Será que você está falando a verdade? Jó estava passando por uma turbulência na vida. Ele disse assim: mas agora zombam de mim. Então ele achou a verdade, sim ou não? Se agora zombam de mim, eu achei a verdade. E ele ainda diz: os que zombam de mim têm menos idade do que eu. Olha aí, ele achou alguém que zombava dele e tinha menos idade do que ele. Que falta de respeito, né, gente? Né? Mas ele achou essa pessoa, cujos pais eu não teria aceito nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho. Queridos, ele fala: os pais eu não colocaria ao lado dos cães do meu rebanho, os que zombaram dele. Além de ter idade menor, ele diz: eu nem coloco do lado dos cães que cuidam, tomam conta do meu rebanho. Hoje, para essa noite de aniversário, né? Nós vamos começar a cantar, adorar ao Senhor. Como é que nós temos visto uns aos outros? Sabe? Outrora, quando você olhava o mais velho, você fazia o quê? Você abaixava a cabeça, você pedia a bênção, não sei o que você fazia, né? Eu fazia isso. Vou fazer 52 anos de idade, e minha mãe, quando olhava para a gente sabia o que a gente ia fazer, né? Hoje as crianças não sabem o que vão fazer, fazem o que querem do lado dos pais. E Jó diz assim: esses eu não quero nem que façam parte, fiquem do lado dos cães que cuidam do meu rebanho. É muito forte para a gente o respeito, a disciplina, o amor, a dedicação que nós temos que ter a Deus. Aí eu digo aos irmãos: como nós estamos nos apresentando a Deus? Estamos dando a Ele o resto do que sobrou do nosso dia? Ou realmente estamos dando a Ele as primícias, as primeiras coisas, as melhores coisas que nós temos para dar a Ele? Hoje eu convido a você a dar a sua adoração, o seu louvor e a sua dedicação a Ele. Quando hoje você, que está no Santo dos Santos, adentrar no meio dos louvores que foi ser entoado, que você possa levantar as suas mãos, adorado a Ele em espírito e em verdade, para que Ele olhe para você e veja esse grande homem, essa grande mulher de Deus, que é uma adoradora ao Senhor, uma adoradora a Deus Todo-Poderoso, que está aqui nesta noite.
Você pode levantar uma das suas mãos aos céus e dizer: Senhor, eu te dou graças. Te dou graça pela minha vida, pela minha família. Te dou graça pelo meu dia. Oh Pai, eu quero te dar o meu louvor, a minha adoração, Senhor. Receba nesta noite a minha adoração, o meu louvor, Pai. Fala aos nossos corações. Queremos te ver, queremos te exaltar. Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis. Nos oferecemos a Ti. Você pode glorificar o nome dEle. Você pode adorar o nome de Jesus. Diga palavras de amores para Ele. Oh, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Maravilhoso Tu és sobre nossas vidas. Te louvamos, te adoramos. Quantos podem dar glória a Jesus? Quantos podem aplaudir Jesus bem forte? Mais forte ainda que é para Ele. Aleluia! Boa noite, Nova Vida. Vamos celebrar ao Senhor Jesus nessa noite. Então celebra Ele com as tuas palmas, ó. Uou! Uou! Onde era tristeza se verá. O quê? A dupla honra me honrar. Com boas novas proclamarei. Uma nova história celebrar. É chegada a minha hora. Meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Se você acredita nisso, cante! Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Só quem vai viver uma virada, vai! Levante essa voz e cante onde? Onde era tristeza se verá. A dupla honra me ornar, me ornar. Com boas novas proclamar. Uma nova história celebrar. Eu profetizo que você vai viver uma nova história, meu irmão. Oh! É chegada a minha hora. O meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Faz festa aí nessa noite, cante! Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu quero ouvir só a igreja e as palmas, vai! Cante isso mais uma vez, cante essa profecia, diga, eu vou! Cante mais uma vez, diga, eu vou viver! Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido tinha desistido de sonhar. Deus já decretou, esse é o meu dia. Creia nisso! Minha vida festejar.
Diga, eu vou viver. Agora lá em cima pra estremecer essa casa. Diga, eu vou viver. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Quantos vão viver uma virada? Aplaudam o nome do Senhor Jesus. As palmas continuam, vai. Cante comigo. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. Uou! Perdido em sua liberdade, esse mundo vencerei. Diga, meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Se a festa morta necessita de uma ressurreição, perdido em sua liberdade, diga, esse mundo eu vencerei. Esse mundo vencerei. Só quem vai vencer? Meu Deus não está morto. Tira o pé do... Está aqui dentro de mim. rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim. Diga, ele ruge. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge. O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som. Se você pode, levante a sua voz o mais alto que você puder e diga: o céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está Aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim. diga, ele ruge. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Como um leão.
Quando parecia que estava tudo perdido, ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. É por isso que nós estamos aqui. Eu queria que você fosse boca profética para pelo menos uma pessoa que está perto de você. Diga para ele, parabéns. Ele vai perguntar por quê? Porque você podia estar em vários outros lugares, mas você escolheu estar no melhor lugar do mundo, na presença de Deus, na presença do teu Pai. Davi já dizia, mais vale um dia em tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Você chegou no lugar onde a habitação do Espírito Santo está, meu irmão. E aonde Ele está, alguma coisa acontece. Se você entrou aqui nessa noite chorando, eu profetizo que a dupla honra vai chegar sobre a tua vida. Ele colocará um sorriso no lugar desse choro. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, Jesus, aumenta a sua presença sobre nós, Pai. Nós clamamos nessa noite. Aleluia. Cante assim conosco. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos declarar que Ele é santo, santo. A glória é para ti, Jesus. Santo. Erga suas mãos aos céus, de todo o coração, cante santo. Aleluia. Santo. Vamos clamar glória, glória ao nome dEle. Aqui agora Quem
Senhor é bem-vindo aqui, Pai. Oh, glória ao teu nome. Exaltado é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Será que você pode levantar as suas mãos nessa noite e reverenciar a presença dele que está aqui nessa noite, dizendo glória? Tu és santo, tu és. Quando tu passares pelas águas, elas não irão te submergir. E quando pelo fogo tu passares, eles também não te queimará. Eu tenho um recado para dar para quem for que seja. Quem nasceu no fogo nunca vai morrer queimado, meu irmão. Oh, aleluia. Quando Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, você sabe o que aconteceu? Quando eles foram jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, quem tentou jogar morreu queimado, mas quem foi jogado passeou no fogo. Deus está dizendo: essa situação não veio para te matar, mas veio para mostrar que o Senhor é na tua vida. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Diga isso, diga. Longe do santo. Levante sua voz e cante como forma profética. Diga aí: se eu passar. Diga: se eu passar. Não, 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 não. Se você acredita nisso que você vai cantar agora, enche o teu pulmão de ar e declara isso. Diga: declarar isso a última vez. Diga: quem já pisou? Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei pelo que você está passando. Mas cremos e sabemos que nós temos um Deus que Ele é especialista em mudar histórias. Ele é um Deus que Ele é especialista em mudar quadros. O que para você é impossível, para Ele é possível. Creia nisso. Por mais que você esteja passando por qualquer problema, todavia, nós devemos nos alegrar. Deus, Ele colocou uma frase essa semana em meu coração, e ela dizia assim: só tem crescimento aquele que tem estrutura. E me veio à mente aquela passagem que fala sobre quem edificou a casa na areia e quem edificou a casa na rocha. Então eu entendo o seguinte:
Se nós edificarmos nossa casa na areia, ela pode até crescer, mas ela não vai estar estruturada. Então qualquer provação ela virá e irá nos derrubar. Mas se nós estivermos firmados na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré, aí sim, pode vir qualquer problema, pode vir qualquer situação, que nós iremos nos alegrar, porque sabemos que por trás daquele problema haverá um milagre, haverá a provisão. Então creia nisso essa noite e cante esta música comigo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Aonde? Na palma de suas mãos. Diga, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Quando sonha nisso, glorifica a Deus. Pega suas mãos aos céus e glorifica Ele. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
dia me alegrarei. Se alegre diante do Senhor, se alegre diante dele essa noite. Erga suas mãos aos céus, pois só ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Levante sua voz e cante, estás aqui. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Te adorarei, estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Levante e diga bem forte. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga, estás aqui. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões.
dos corações. Diga, te adorarei. Te adorarei, Te adorarei. estás aqui, transformando histórias. Te adorarei. Eu profetizo que enquanto você adora aqui, vai transformar a tua história, meu irmão. Por isso, cante a Ele, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Diga que Ele enxuga. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Todo o poder está em tuas mãos. Restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você crê que Deus pode tudo na sua vida? Há momentos que a gente olha para a nossa vida, né? A gente parece não, nós não somos nada, não é isso? Muitos acham que o seu dinheiro, o que você tem, o seu poder aquisitivo, o sítio, a casa de praia, não sei. Parece que isso é tudo para a nossa vida, mas tudo isso passa. Amém? Mas eu tenho um Deus que pode tudo na nossa vida. Você crê que tem um Deus que pode tudo na sua vida? Você pode virar para o seu irmão e dizer assim: Deus pode tudo na sua vida hoje. Se você espera um milagre, Deus pode tudo na sua vida. Podes tudo tirar de mim, mas não vão apagar quem sou.
escolhido a ir mais além do que os meus olhos podem ver. Se as lutas vierem contra mim, sei que em ti eu não vou temer. Pela fé posso receber. Receba a unção de Deus, a unção que sobre mim irá descer. Deus pode tudo. Canta a Nova Vida. Deus pode tudo. Enche o seu pulmão de ar e diga bem forte: tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Deus pode tudo. Como Ele pode? Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Ele pode tudo na sua vida. Ele pode tudo na sua vida. Cante comigo. Se as lutas vierem contra mim, sei que em ti eu não vou temer. Pela fé eu posso receber a unção que sobre mim irá descer. Deus pode tudo. Deus pode tudo. E tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Deus pode tudo. Ele pode tudo. Aleluia. Deus pode tudo. E tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Aleluia. Se você está passando uma luta nesta noite, entenda que o Espírito Santo de Deus está do seu lado. Deus pode tudo na sua vida. Eu não sei como você entrou por essas portas nesta noite, mas Deus pode tudo na sua vida. Eu entendo que o milagre pode acontecer ainda hoje na sua vida. Basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra do nosso Deus, e tudo vai mudar na sua vida. Cante, igreja. Deus pode. Bem forte a Nova Vida, vai. De novo, diga. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso
passar. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Deus pode tudo. E tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Deus pode tudo. E tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Você pode aplaudir o nome do Senhor bem forte. Você pode tudo naquele que te fortalece. Diga glórias a Deus. Aleluia, bem forte. A Ele a honra, a glória e o louvor. Amém? Dá um abraço no seu irmão. Diga a ele que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Amém? Você toma o seu lugar. Quem está com os anúncios hoje? Boa noite, família Nova Vida, a paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos aos anúncios, deixa só o telefone virar. O primeiro anúncio é que não tem mais empadão na cantina. Qualquer coisa, diaconiza Márcia. Vamos lá, terça-feira, culto da família, às 19h30. Essa terça-feira agora nós vamos ter um pastor convidado. É o bispo, né, pastor? Vamos ter um bispo convidado, o bispo Volney, então não deixem de vir na terça-feira. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, às 8h. Quinta, culto de oração, às 19h30. Pessoal, esse culto tá uma bênção. Eu acho que tem sido um culto tão maravilhoso, a gente se sente tão à vontade de estar aqui, praticamente uma conversa, né, pastor, que o senhor faz, né, é algo tão muito bom. Então, assim, não deixem de vir também, quem puder, tiver disponibilidade, às quintas. Dia 22/7, a próxima sexta, estou frisando bem que é sexta, porque o culto de homens agora não é mais aos sábados, é às sextas-feiras. E o próximo agora no dia 22, às 19h, tá? Então, todos os homens, rapazes, meninos, estejam aqui na próxima sexta. Ontem teve evangelismo, né, Diácono Jonas? Foi bem legal, mas a gente ainda precisa que mais pessoas comecem a seguir aí junto com o Diácono Jonas nesse evangelismo. O próximo ainda não tem data, mas agosto, né? Provavelmente agosto, mais para frente a gente passa aqui para vocês as informações. O encontro de casais em novembro, em Friburgo, procurar o Reis ou o pastor, quem tiver interesse, ainda tem vagas. É muito bacana esse encontro. Quem tiver oportunidade de ir, conversa com o Reis, parcela bastante, faz uma forcinha, gente, porque é algo muito especial na vida do casal. O pastor também pede para informar que agora o nosso estacionamento está aberto terça, quinta, domingo. Então, não deixem seus carros aqui na rua. Tem um local especial lá para você deixar guardadinho, para ninguém arranhar, para a gente não ter problema com nenhum vizinho. Então, cheguem cedinho, deixe o carro lá guardado, que vai estar mais em segurança do que aqui na rua. Algo também bem bacana é o que o Natan pediu para avisar, né? Nosso famoso careca. Os nossos idosos que não têm como ir e vir para a igreja, procure ele no final do culto, porque ele está fazendo assim algo especial pela nossa igreja, por vocês, que é levar em casa e buscar também quem precisar. Então, por favor, gente, quem tiver esse interesse, né, quem não puder vir, tem problema com locomoção ou local, enfim, o Natan vai ajudar aí os nossos idosinhos. Só idoso, gente. Ouviu, tia Leila? Só idoso, tia Leila.
Idoso, e só idoso com dificuldade. A Leila tá aí. Outra coisa que eu queria falar também, ontem nós tivemos a Feira de Empreendedoras aqui na rua. Foi muito bacana. Eu acho que algumas pessoas aqui da igreja passaram por lá e viram como foi legal. A próxima vai ser no dia 13 de agosto, véspera do Dia dos Pais. Né? Quem tem ainda o seu paizinho, dá um pulinho na feira para comprar um presente, comprar um suspiro da Neia, comprar uma blusa, comprar um parzinho de meia, o que você puder comprar, mas comecem a prestigiar as empreendedoras da sua igreja, do local onde você mora, porque é um serviço muito legal. Então, não vamos no shopping, gente. Vamos para a feira de rua, ajude a irmã Martinha também a crescer esse projeto, que tem sido bênção e tem ajudado bastante também as empreendedoras da nossa igreja. Amém? Boa noite, bom culto para nós. Querido, só reforçando, terça-feira nosso bispo Vão Neiva está aqui. Ele é o meu chefe da regional. Eu espero que você venha, participe desse evento. Esse aqui são os visitantes hoje ou foi de manhã? De hoje mesmo? De hoje. Shirlene, quem é? Está ali? Amém. Fique de pé agora não, que você está com a neném aí, né? A igreja pode aplaudir Jesus pela vida da Shirlene. Amém. Deus abençoe. Isso aqui é a oração. Queridos, nós vamos fazer o nosso ofertório agora nesse momento. Eu digo que não é o momento de pedir dinheiro a ninguém. É o momento da gente usar da nossa fidelidade e ter o nosso coração generoso ao Senhor.
Os obreiros e os diáconos dessa igreja se preparem, se eu não me engano, na segunda Vamos semana, aplaudir e glorificar o nome na do Rei segunda Jesus amado. semana, nós vamos ter o segundo Strong Leader. Tá? Vai ser uma benção, né? Vai começar 8 da manhã, termina 3 da tarde, 4 horas da tarde, por aí. Tem coisas boas para a gente, sabe? Muito bom. Vai ser um tempo gostoso demais, sabe? Nós estamos aí preparando algo assim de excelência para os nossos corações, amém? Gostaria que você ficasse de pé, né? Hoje eu recebo alguém aí que vocês conhecem bem, né? Hoje de manhã na escola bíblica dominical eu falei bastante do pastor Nilson, né? Nós falamos sobre aberturas de igreja, falamos sobre o apóstolo Paulo, né? Abrindo igrejas, e falamos a questão do que ele fazia, né? Abrindo as igrejas, como eram as igrejas, e eu estava falando um pouco, né? Que eu conheço muito pouco das vertentes. É vertentes que você dá o nome lá, Nilson? As vertentes, né? Eu conheço pouco, conheço algumas, já tem outras que já foram abertas, né? Lá em São João del Rei, e é com muita alegria, né? Acho que você está o quê? 4 horas daqui, Nilson? 4 horas e meia, 5 horas, né? De São João del Rei, e ele veio de longe, né? Para estar nos abençoando hoje, e eu gostaria que você recebesse o pastor Nilson com muito carinho, com um aplauso a Jesus pela vida dele. É isso. Eu digo, pensa, mais forte, né? Eu digo que é sempre um privilégio recebê-lo. Foi o primeiro pastor, foi o último diácono da era, eu acho que foi ordenado, né? Daquele tempo, não é isso? Acho que foi o último, né? Daniele que é boa, né? E a Daniele foi a primeira diaconisa da igreja, não é isso? Vem cá para o povo te conhecer, porque a gente não te conhece, não. Essa aí é meu amor do meu coração. Quando eu chego em São João del Rei, eu sou tão bem tratado por essa menina, você não tem ideia. Gente, parece que dá até vontade de chorar. Chora não. Não, você não chora de novo, não. Eu sou muito bem tratado. Estou quase indo para São João del Rei. Eu te recebo. Para você me liderar. Topo. Topa? Topo. Que bênção. Você faz o louvor de que dia? Aí você escolhe, você me manda. Tá. Você é mandado lá, não tem importância, não. Quer fogo puro? Tá bom, então. Eu fico muito feliz de recebê-los aqui, sabe? Sempre no aniversário, o Nilson faz um esforço muito grande para estar aqui conosco, não é isso? E para mim é um prazer, o primeiro pastor que foi ordenado neste lugar, sabe? Eu tenho assim um carinho muito grande por este casal, que Deus abençoe a vida deles, o ministério. Hoje ele está abrindo estendendo como é que é o nome? As tendas? As tendas, né? Alargando as tendas, não é isso? Está fazendo lá um tempo para quase 500 pessoas. É demais, hein, cara? Meu Deus do céu, né? Cuidado com ele, que é perigoso, né? Amém, né? Vamos aplaudir Jesus mais uma vez, agora pelo casal, né? Amém. Eu pedi o pessoal da mídia para ele mostrar o mapinha da região. Fique à vontade aí. Tá? Obrigado. Deus abençoe. Muito boa noite, queridos. Que alegria. Eu estava ali falando com Deus. Deus, não deixa o meu chorador ficar liberado, não. Porque quando eu venho para cá, só de pensar o que Deus fez quando nós chegamos aqui, né, mãe? Como eu fui abençoado, como eu cheguei quebrado, sabe? Ali na loja. Eu tinha 20 anos de idade. Esse ano eu faço 40, tenho 20 anos. A igreja tem quanto tempo? Então é isso mesmo, né? Dá certinho. A gente chegou aqui, tinha completado 1 ano da igreja. E quando eu cheguei tão triste, tão sem esperança. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei na igreja, aqui, que estava na portaria, eu pastor Ney. E até hoje eu lembro. Eu falei, posso entrar?
Aí ele, pode não, deve. E eu entrei e Deus transformou a minha vida. E eu fico pensando, é um turbilhão, muitos flashes, muitas lembranças. Fiquei lembrando quando já aqui também sentado, ouvindo, aprendendo, sonhando muito. E hoje ver tudo que Deus fez é extraordinário. Eu pedi os irmãos para projetar, o pastor Ney falou, mas visualizar é bom. Conseguiram colocar aí? Pessoal da mídia? Não? Sim ou não? A gente pode mostrar no final, não tem problema. O pessoal precisa sentar. Então, gente, que alegria, estar em família, estar com os amigos, né? Todo mundo que eu olho tem uma lembrança. Olho para o Felipe, foi o louco que me convidou para pregar a primeira vez do culto Jó. Lembro do Anderson, fui ensinado por ele, né? Lá no culto nos lares. Estava lembrando do diácono Miguel, diácono Silvio, meus mentores, diácono Carlos, depois chegando. Então, eu sou dessa primeira safra, né? De homens e mulheres. Uma Márcia é a nossa inspiração como uma mulher sábia, com autoridade. Enfim, depois vem os outros queridos que a gente foi adquirindo amor, laço, mas é importante voltar e relembrar o que Deus fez nas nossas vidas. A gente entende que tudo é lindo do que Jesus fez, principalmente hoje estarmos aqui caminhando para a salvação, para a eternidade. Foi lindo o que Jesus fez na minha vida e na sua vida também. O meu texto base é Gênesis 37, verso 19, apenas um verso, o 19. Gênesis 37, primeiro livro da Bíblia. Quero agradecer mais uma vez, pastor Ney, por me permitir compartilhar desse momento tão sublime dos nossos 22 anos. 21. Amém. 21 anos. Para a glória de Deus. Todos que encontraram, digam amém. Liberou aí já? Está agarrado, né? Não tem problema não, hora a gente... Glória a Deus. 37, verso 19. Disseram uns aos outros, lá vem... Quem tem uma versão diferente? O do meu irmão Anderson, lá vem o sonhador mor. Alguém tem outra versão diferente? Lá vem o grande sonhador. Alguém tem mais outra versão? Lá vem o tal sonhador. Glória, hein? Alguém tem mais alguma? Lá vem aquele sonhador, dizendo uns aos outros. Lá vem aquele sonhador. Amém. Oremos. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é vida. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem instruções para nós, Pai. Então fala conosco, fala com o teu povo de uma forma extraordinária. Nós precisamos ouvir a tua voz. Pai, volta, ó Deus, a fazer como na primeira vez. Os melhores dias, Senhor, do entusiasmo. Pai, que os sonhos do Senhor voltem de uma forma extraordinária na minha vida, na vida dos meus irmãos. Obrigado porque nós estamos aqui, Senhor, como os que sonham. Obrigado porque hoje estamos aqui agradecidos a Ti, porque muitos sonhos foram construídos. Por isso que hoje nós podemos Te adorar, engrandecer o Teu nome. Que seja a Tua presença, Senhor, mais de Ti e menos de nós, mais da Tua presença e menos do homem, mais, Senhor, da Tua unção e menos, Senhor, dos nossos rótulos, mais de Ti e menos de religiosidade, mais de Ti, Senhor, e nós seremos preenchidos para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Diga amém. Pode sentar. Glória a Deus. O irmão Pastor Ney falou da nossa região, conhecida como Campo das Vertentes. Aqui, irmãos, esses 3
mapinhas aqui, eles vão compor o campo das vertentes. No meio estamos nós, um lado é Barbacena e outro lado Lavras. Nós estamos no meio, que é a microrregião de São João del Rei, que é composta por essas cidades. Está dando para enxergar? São João del Rei está no meio, São Miguel do Cajuru, que é nosso povoado de 1.000 habitantes, que nós temos uma igreja lá, era quilombo, aquele local, temos uma igreja própria nesse lugar. Nós temos, onde tem o Veli Ritápolis, foi a nossa primeira congregação. Nós temos um centro de recuperação masculino lá, que domingo e quinta eles participam do culto e tem a comunidade, a igreja. Nós temos ali em cima São Tiago, que é depois de São João del Rei, é uma cidade um pouquinho mais desenvolvida, que deve ter uns 12 a 15 mil habitantes, tudo pequeno, né? Ali tem Capelinha, na verdade o nome seria Mercês de Água Limpa. Nós temos ali talvez 2.000 e poucas, 4.000 pessoas. Nós temos uma igreja, foi a última congregação aberta por nós, e quase 80 quilômetros, é um desafio, mas está um crescimento. Me chama muita atenção, pessoas às vezes andam 1 hora das roças para poder ir nessa igreja. Hoje estava conversando com o pastor na igreja que eu preguei pela manhã, e ele falava, eu falei, nesses lugares é diferente do que a nossa realidade aqui. As pessoas não estão muito preocupadas com estrutura, elas só querem um pastor. Nessa cidade eu chorei muito quando as pessoas, 2 diáconos, 2 obreiros, que várias pessoas foram largando essa igreja que a gente assumiu. E eles oravam por 4 meses por um pastor, para que amasse aquele lugar e viesse investir. E falou, um pastor que pelo menos viesse 1 vez por mês. Olha, aí eles souberam que tinha um doido que ofereceu a igreja e ele pegava. E eles estavam caçando esse indivíduo e encontraram. Quando encontraram, nós olhamos e falamos, vamos assumir. E eu vou exatamente 1 vez por mês, tem um diácono responsável lá, e a gente, então, tem visto um crescimento. Você vê a pessoa, às vezes, andar 1 hora, gente, de estrada de terra a pé, para poder só ouvir a palavra de Deus. Uma igreja que não tem estrutura, mas eles querem apenas uma palavra, eles querem apenas uma oração. Isso é extraordinário. Nós temos ali Resende Costa, cidade também muito desenvolvida, cresce muito, uma cidade muito próspera. Nós temos ali uma igreja já bem influente para a glória de Deus. E nós, então, temos também em Ritápolis a prainha, que esses dias alguém deu um terreno. Uma irmã, olha como é caro um terreno numa cidade dessa. Um terreno ali, um pouquinho mais do que meio lote, para a gente construir uma igreja. A gente está reunido numa casa. Sabe quantos membros a gente tem lá? Chuta. Quantos membros? Nós temos entre meia dúzia a 10 membros. E eu também vou 1 vez por mês lá. Esses lugares são os melhores lugares, porque a gente aprende, a gente é transformado nesses lugares. Esse dia a gente tem feito alguns cultos lá de multidões, mas esses lugares fazem a gente realmente aprender de Deus, saber quem nós somos, e esses tratam a gente. Deus fala mais comigo nesses lugares do que nos lugares grandes. Então, lá na prainha, uma irmã deu uma oferta de 10 mil, outros 8 mil, ela falou, vocês parcelam aí, e em obra a gente vai dar tudo certo. Compramos, então, um terreno nesse lugar. Então, nós agora temos mais são 7 igrejas, está certo? 7 igrejas, será que eu falei todas? Falei todas. E nós agora vamos para Prados, vê se você acha aí, Prados, aqui, ó, isso, Prados. Nós agora estamos com um grupo de vida lá com aproximadamente já umas 30 pessoas, para a glória de Deus. Lá tem o nosso centro de recuperação feminino, que nós começamos a dar assistência para o centro de recuperação, e já surgiu uma igreja. O último culto que eu fui lá tinha entre 20 e poucas, quase 30 pessoas, uma cidade que também tem essa configuração de 6 mil habitantes. São João del Rei tem 100 mil habitantes. Só para você ter noção, sabe quanto tem São João de Miriti? Habitantes? 473, o último IBGE deu. 473 mil. São João del Rei tem... É isso mesmo, professora? Então,
São João del Rei tem 100 mil habitantes. É do tamanho de Belo Horizonte, de uma capital, fisicamente, mas quantidade de pessoas, 100 mil. E essas cidades não estão em São João del Rei, elas dependem de São João del Rei, são municípios distintos. Então, 30 quilômetros, 40 quilômetros, 50 quilômetros, 80 quilômetros, é a nossa vida missionária ali. Só para você conhecer, o pastor falou, e o nosso desejo não é só ficar em São João. Quem sabe aqui esses jovens aí vão querer se tornar missionários, né? Querer ganhar essa região. Eu era um jovem aqui, nessa igreja cheia de sonhos, e achava que eu ia arrebentar na minha profissão, ia ficar rico. Deus me levou lá para o interior. Que alegria ver o Giovanni, ele é outro mestre meu também, ó, né? Eu sou formado por esses homens aí. Eu lembro uma vez que eu estava tão destruído, Giovanni, que eu fui reprovado na minha primeira prova da autoescola. Numa quinta-feira, o diácono Giovanni pregou sobre milagres, aí cantou, hoje o meu milagre. Eu falei, Deus, me dá esse milagre. Na pregação dele eu recebi, eu já fui para a autoescola, com a certeza, chegando lá era um tricolor, ele perguntou qual era o meu time, eu falei, sou fluminense. Me passou direto, foi Deus que... Mas agora vamos ao que interessa. Sonhar é viver, irmãos. Quem não sonha tem poucas realizações. Um sonhador é alguém entusiasmado, diga entusiasmado. Por falar nisso, entusiasmo faz acontecer, diga, entusiasmo faz acontecer. Tudo que você faz com entusiasmo dá certo. Se você, entusiasmado, vender pipoca, churros, algodão doce, você pode se tornar um grande empresário. Mas se você, que tem talvez PhD, você tem às vezes doutorado, às vezes você tem muita experiência, às vezes você tem uma questão financeira boa, se essa pessoa não tiver entusiasmo, ela pode terminar na miséria. Então, o entusiasmo, ele faz acontecer. Irmãos, o problema não é o externo, o problema é dentro. Você precisa entender que seus sonhos, para serem realizados, aqui dentro tem que estar bem. Porque o exterior é crise, é luta, é guerra, é desafios. Mas se você estiver bem, e nós temos o entusiasmo que não é humano, é do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo estiver aí dentro, tudo que você fizer vai prosperar. Se você estiver bem com Deus e com você mesmo, ninguém pode te parar. Os seus sonhos, de fato, vão acontecer. Claro, no tempo de Deus, não no seu. Então, José, ele era alguém entusiasmado. Tem gente que tem frustrações e para de sonhar. Diga para o seu irmão, não pare de sonhar. Amém? José estava com os seus irmãos e com seu pai. E José, de repente, tem um sonho. E ele fala para os seus irmãos o seu sonho. Qual foi o primeiro sonho? Os feixes de trigo dos seus irmãos rodeavam o de José e se curvavam diante dele. Por isso, seus irmãos ficaram revoltados com ele. Depois, para piorar a situação, ele tem um outro sonho. E ele conta para os seus irmãos, vem gente, vem cá, eu quero contar o meu sonho para vocês. Eu sonhei que o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Por isso, eles não apenas resistiam a ele, queriam, odiavam, invejavam ele, agora eles querem matar ele. E o seu pai falou, menina, agora você foi demais. Você está dizendo que eu, teu pai, e a sua mãe, e seus irmãos, vamos nos prostrar em terra diante de você? Então, por isso, os seus irmãos queriam uma ocasião para matá-lo. Porém, Israel e Jacó guardava, dá para chegar o teclado só um pouquinho aqui para trás? Guardava no seu coração. Então, José, quando ele teve esse sonho, ele teve muitos transtornos, porque eu aprendi uma época da minha vida que eu preguei sobre isso. Conte seus sonhos. Quem já ouviu essa frase? Conte seus sonhos para quem sonha igual
ou mais do que você. Alguém já ouviu essa frase de impacto? Mas, gente, vamos pensar aqui. Quem de fato tem um sonho de Deus e ele tem certeza que vai acontecer, como essa pessoa guarda isso no seu coração? Só um pouquinho só. Como alguém que sonha, que vibra, tá ótimo, já dá, Lucas. Como alguém que um dia acredita no que está recebendo de Deus, vai guardar isso só para si? Olha para mim, gente. O Lucas só vai botar o teclado para trás, só isso. Não vai acontecer nada de extraordinário aqui. Olha para mim, eu que estou pregando. Gente, é tão disperso. O que é importante é que é a palavra, olha para mim. Então, quando a gente acredita naquilo que Deus nos dá, que sonhador vai pegar e ficar assim, quietinho, guardando seus sonhos? Ele vai falar para todo mundo. Ele vai querer realmente falar daquele assunto. Ele vai perguntar o que as pessoas acham daquilo. Ele vai, de fato, chegar e querer toda hora tocar nesse assunto, toda hora pesquisar sobre esse assunto. Irmãos, tem momentos a respeito dos meus sonhos que eu não consigo dormir. Eu fico de madrugada pesquisando, eu fico, observando, vendo dados. Hoje, essas igrejas aí, que estão ali com o vizinho, parece ser uma coisa muito simples para você, mas para a minha vida foi resultado de madrugadas, de estar vendo na internet, orando, pensando. Cada pessoa que chegava de alguma cidade, eu liberava uma semente. Olha, um dia vamos chegar lá, um dia nós vamos chegar lá. Foi o caso do Cajuru, a mulher riu da minha cara, aí depois ela conta e diz assim, aquele pastor disse que vai lá no Cajuru fazer um culto lá, ninguém lembra do Cajuru, aquele lugar é esquecido. Nós chegamos lá e fizemos por alguns meses culto numa tenda de bambu, com lona, aquelas lonas pretas. Os nossos bancos eram, de fato, tijolos naquela tábua de obra. E o primeiro dia que chegamos lá, ia ali pregando, e hoje lá tem uma igreja, porque tudo começa naquilo que você libera, naquilo que você vê além, naquilo que você já entende antes de existir. Então eu quero dizer uma coisa para você: o que você precisa na sua vida, você precisa ver antes de que aconteça. Então começa a ver agora, isso é fé. Então José, ele acreditava nos seus sonhos, e José então liberava, e por isso ele era criticado. Irmãos, uma época da minha vida, eu comecei a dizer para as pessoas que a igreja de Nova Vida em São João del Rei seria a maior igreja da cidade. Alguns falavam assim, que ele carioca besta, o que ele acha que ele é? Esse cara que manca da perna, eles botavam cada apelido em mim. O que ele está achando? Ele chegou agora, está... E aí, irmãos, se cumpriu. Se cumpriu. A nossa igreja, toda a honra exclusiva de Deus. Para vocês aqui é uma igreja pequena, de 400 pessoas, lá que vai ter, o que seja, mas para a realidade da nossa cidade. Nós somos a maior igreja fisicamente e de quantidade de gente, e nessa região, o número de uma denominação que mais foi nesses lugares. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo começa num sonho. E você bota o primeiro tijolo, o segundo, o terceiro, e aquilo vai crescendo. O que você precisa viver? Primeiro você precisa ver, pelos olhos da fé. O que você quer realizar ou precisa realizar? Primeiro você precisa ver. Amém? E acreditar. Porque o teu sonho pode ser não apenas um sonho seu, mas um sonho de Deus. Amém? Então, irmãos, agora José, por ser um sonhador, ele é atacado. Quando ele vai lá ver como estão os irmãos dele, o texto lá vem o sonhador, que eles conspiraram para matar ele. E aí eles começam, então, a atacar os sonhos de José, matar os sonhos. Ele falou assim, deixa ele vir, e a gente vai matar ele. E aí vamos... Aleluia! E nós vamos ver o que será dos seus sonhos. Eles falaram, vamos matar ele, então veremos o que será dos seus sonhos. Você entendeu? Eles queriam, de fato, matar José para que os sonhos de José não se realizassem. E por que, então, eles atacavam dessa maneira os sonhos de José? Em primeiro lugar, porque José trazia as más notícias deles, dos seus irmãos ao seu pai. Entenda isso. José, ele era leal e fiel ao pai. Ok?
e não era conivente com os erros dos seus irmãos. A inocência dele era denunciar tudo de errado que os irmãos faziam. E hoje a gente está vivendo um tempo que muitas vezes nós preferimos ficar bem com o ser humano e mal com o Pai. Então aprenda uma coisa, certo é certo, errado é errado. Nossa, que descoberta. Então, seja fiel, seja leal a Deus, a quem preza pelos princípios de Deus, e não seja conivente com coisas erradas. Porque a princípio parece trazer transtorno, mas depois vem a honra. Porque Deus é fiel. E Ele honra quem é fiel e leal. Amém? Segundo lugar, porque eles quiseram matar os sons de José? Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os outros filhos, o odiaram e já não podiam falar com ele pacificamente. Gente, quem é amado é muito perseguido. Não adianta. As pessoas têm dificuldade de ver alguém amado, honrado. As pessoas têm dificuldade de ver alguém elogiar outra pessoa. Então, uma pessoa muito amada faz com que muitas pessoas a detestem. Talvez essas pessoas gostariam de ser amadas e admiradas, e elas não são, então sobra para elas atacar. Por serem atacadas, e muitas vezes elas, por não serem amadas, elas então vão usar de fazer com que aquelas pessoas que são amadas sejam objetos da sua inquietação, da sua dificuldade. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, isso é muito forte, meu irmão, porque, na realidade, quando você se posiciona e quando muitas vezes você é amado, no caso aqui, isso denuncia que a pessoa tem dentro de si uma carência. E muitas vezes ela prefere, então, se rebelar contra alguém que é o objeto de liberar aquilo que é a sua fragilidade. O que eu penso? Eu penso que se você vê alguém que é muito amado, procura saber por que essa pessoa é muito amada, porque ela tem honras, porque ela olha só, aqui na Vila Rosália não tem isso, que essa igreja é muito santa, mas se o pastor Ney pegar e fizer um elogio para alguém, e de repente, aquela pessoa, ele honrar aquela pessoa por algo que ela fez, outras pessoas fazem coisas semelhantes e vão falar assim, poxa, eu estou aqui há tanto tempo e não me dá um elogio. Só que aqui não acontece isso, deixa só uma história. Acontece lá em São João del Rei, acontece na igreja do lado. Então, muitas vezes você destaca alguém de alguma maneira e isso traz um problema. Irmãos, se você vê alguém que é muito amado, entenda por que ela é amada. Se você vê alguém que está sendo elogiado, entenda por que ela está sendo elogiada. Pense que talvez essa pessoa tenha algo para te ajudar. E a gente, às vezes, deixa de aprender com pessoas especiais, como José, porque a gente só observa dentro disso aquilo que muitas vezes é vaidade e orgulho. Então, pense que o pai amava José e os irmãos, então, por isso. Esse era todo o problema. Terceira coisa, a respeito dos ataques de José, os seus irmãos tinham muitos ciúmes, e por causa dos seus sonhos e suas palavras, mas eles odiavam. Infelizmente, tem pessoas que nutrem sentimentos como esses em relação às pessoas, se incomodam com a forma, diga comigo, da pessoa, diga falar, diga agir, se incomodam com a existência dessa pessoa. Quem é espontâneo, quem sobressai, quem tem sucesso, desperta nas pessoas mais resolvidas esse tipo de sentimento. Irmãos, tem gente que detesta as pessoas simplesmente pelo fato dela existir e nem conhece ela. Eu preguei lá na igreja, esses dias eu dei o exemplo de uma moça que ela marcou um gabinete comigo e falou assim, pastor, quero te pedir perdão. Eu falei, perdão? Menina chegou, estava há pouco tempo na igreja, quero te pedir perdão. Mas por que, minha filha, já pedir perdão, você está na igreja há pouco tempo? Não, porque eu te detestava. Eu falei, eu? Aí ela contava que várias pessoas chamaram ela para a nova vida, ela sofreu um problema
uma dificuldade, e todo mundo fala, vai lá, Nova Vida, vai conversar com o pastor Nilson, ele vai te ajudar, ele não sei o quê. Aí ela sempre fala, pastor, detesto aquele homem. Aquele homem aquela igreja. Até que insistiram tanto, acho que foi 6 vezes fizeram convite. De tanto falar, ficou encucado e foi lá. Primeiro dia que ela foi, eu lembrei, ela trabalhou na escola que o Davi estudou, vi ela e eu vi ela que ela conversava muito com o Davi, e eu saí do momento do culto, fui lá, dei um abraço nela e falei, querida, que alegria te ter aqui, eu tenho tanta admiração por você, a forma que você trata o Davi. Ela foi murchando, não entendi por quê. Hoje ela é uma das professoras do TIM, está arrebentando lá, entusiasmadíssima. Aí ela vem pedir perdão, porque ela conhecia de mim aquilo que falavam para ela. E depois ela ficou surpreendida. Às vezes você escuta falar de alguém e você muitas vezes nem conhece essa pessoa, você já cria um montão de autodefesa, você já cria um montão de preconceito, você começa a ver aquela pessoa, irmãos, tome cuidado. E outra coisa, nós muitas vezes somos criticados. Tem gente que se incomoda com a forma que a gente fala, que a gente olha. Irmãos, vamos ver o lado bom das pessoas. Se o Evangelho fizesse exatamente isso, olha o que a pessoa tem de bom, o que a pessoa tem de virtude, o que a pessoa tem de valor. Desconsidere os defeitos dela, porque se você valorizar, motivar essa pessoa naquilo que ela é boa, mas a gente destaca só o negativo. Faça um jejum, irmãos, de crítica às outras pessoas. Faz um jejum de não falar mal de ninguém. Começa nesse ano ainda nesse meio de ano, olhar para frente e pensar assim, eu só vou falar das pessoas aquilo que eu posso somar e acrescentar na vida dela. Isso voltará para você de uma forma extraordinária. As pessoas chegam para mim lá e falam assim, meu Deus, como o pastor Nilson consegue tolerar fulano Beltrano? Lá em São João do Rei tem um montão de que você acha que não conhece, tipo, eles falam assim, eu tenho preguiça de fulano. Aí fala assim, eu tenho ranço, ranço. Eu tenho azia. Eu tenho preguiça. Eles falam assim, preguiça. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Se eu ficar olhando aquilo que aquela pessoa faz, que é diferente do que eu. Olha que coisa interessante. Dentro do âmbito familiar, casamento, filhos, né, relacionamentos familiares, as pessoas ficam toda hora falando, mas você é muito devagar, você é muito não sei o quê, você é muito bagunceiro, você é aquilo. Aí você pensa, uma pessoa, uma moça, você conhece alguém aqui que é meio imperativo? Que é casado? Fala aí comigo. Seu marido? Tá, então vamos fazer. Eu esqueço o teu nome, o Júnior, né? O internacional. Arrebentou lá em São João do Rei. Ele falou de Jesus, ele pregou, uma pessoa voltou para Jesus. É o comandante do exército lá de São João del Rei. Que dia que você pregou? Ele foi lá na frente, ele voltou para Jesus, está na igreja até hoje. Depois eu termino a história. O dia que ele pregou. O Júnior é todo. E a Elisângela é mais tranquila. E aí, de repente, o Júnior vai, bora, Elisângela, vamos embora, você é uma marcha lenta, vamos. E a Elisângela fica, Júnior, pelo amor de Deus, para de hiperatividade. Não dá para viver assim não aguento você não, seu ritmo não. Aí fica aquelas dificuldades por conta da dinâmica de cada um. Mas eu não conquistei a Elisângela para você não. E nem conquistei ele para a Elisângela. Vocês escolheram o outro. Se casa, escolhe e depois fica de coisa um com o outro reclamando. Entendeu? Rapidinho, ou uma esposa toda rápida casa com marcha lenta e depois fica reclamando do homem. Pô, você que escolheu. Foi você que escolheu essa bênção para você. Escolheu alguém diferente e agora fica... Vamos aceitar as pessoas do jeito que elas são? Vamos parar de preocupar com tanta performance e preocupar com o caráter? Vamos elogiar mais do que criticar? Irmãos, eu sou cheio de defeito, mas vê alguma coisa boa em mim.
me ama, amém? Então diga para o seu irmão, tem coisa boa em mim, não é muito não, mas tem alguma coisa. Diga, me ajuda a ser melhor, amém? Se a gente colocar isso em prática, o que vai acontecer aqui, gente? O que vai acontecer lá na nossa casa, hein, gente? Se você começar a elogiar mais do que criticar, o que vai acontecer, hein? Vai ser lindo, o ambiente vai ser extraordinário, de paz, de alegria, vai acabar as tretas, vai acabar a confusão, vai acabar um montão de coisa. Infelizmente, tem pessoas que nutrem sentimentos como esse em relação às pessoas. Número 4, a respeito ainda de matar os sonhos, e o último nesse... o verso 23, capítulo 37, diz, mas logo que chegaram José e seus irmãos, o despiram da túnica, a túnica talar, de mangas compridas, de várias cores. Eles tinham problema com José, porque quando eles então foram receber José, que foi a mando do seu pai para ver como eles estavam, eles já conspiram e diz, lá vem o sonhador. Primeira coisa que eles fazem é meter a mão na túnica. Primeira coisa que eles fazem é meter a mão na túnica colorida de várias cores. Por quê? Porque essa túnica tinha a ver com liderança. Essa túnica tinha a ver com autoridade. O Jacó via José como alguém capacitado mais do que os seus irmãos. O Rúben era para ser, mas você lembra do Rúben, o que ele fez? Ele se deitou com a mulher do seu pai, então ele foi descartado. Ainda assim, o pai tem misericórdia dele, porque ele está no meio, ele era para ser morto, mas José, ele fazia algo que fazia com que o pai dele acreditasse nele. Então, eles tinham problema com o fato de José ser considerado líder. Liderança, dons, talentos, responsabilidade, posição, gera ciúmes e ódio, inveja. Eles ridicularizavam José, dizendo, lá vem o sonhador. Mas eu quero dizer uma coisa para você. José, mesmo que era ridicularizado, o pai, Deus, acreditava que ele de fato era um sonhador e dos seus sonhos se fariam grandes coisas. Amém? Então, você que tem sido atacado pelo que você faz, faça melhor ainda, amém? Se alguém te criticar do jeito que você faz alguma coisa, seja excelente ainda, porque é isso que Deus quer de você. Não adianta. Se você ficar como eu era aqui no início, quando eu comecei a fazer alguma coisa na igreja, quando você começa a fazer alguma coisa, sua vida muda. Você fica quietinho aí, só assistindo o culto, indo embora para casa, vai ficar tudo bem. Mas se você começar a se envolver, irmãos, a coisa mais simples que você faça na igreja, as coisas vão mudar para você. E tem muita gente que eu não faço obra de Deus porque tem transtorno. Não importa, é melhor estar no meio da obra de Deus, vivendo para Deus, se gastando para Deus, porque Deus vai te levar a níveis. Isso tem a ver com a construção dos seus sonhos, servir a Deus, trabalhar. Irmãos, existe também, em segundo lugar, um processo que a gente passa pela realização dos nossos sonhos. Eu vou tentar resumir o máximo. Quando você está caminhando para a realização dos seus sonhos, subindo para esse lugar, você tem que aprender a lidar com traições. José foi traído por quem, gente? Pelos seus irmãos, que eram para cuidar dele, traíam ele. Tem muita gente que foi traída uma vez, não se levanta nunca mais. Tem gente que sofreu a dor da traição e aquilo ali está exposto até hoje. Eu quero dizer para você, você foi traído, Deus tem cura para você. Foram infiel com você, você pode se levantar diante dessa situação. O que José fez? Ele foi traído, ele chega na casa de Potifar. Olha o cuidado de Deus. Ele chega na casa do capitão da guarda, num lugar específico, onde seria os primeiros degraus, primeira construção dos tijolos que iam conduzir ele ao lugar que ele... É o início da rampa que ele ia chegar lá como governador. Então,
Mesmo que você tenha sofrido, como José, traição, você toda hora fica lembrando disso. Sabia que quando você fica assim, se não fosse fulano de tal ter feito isso comigo, a minha vida estava melhor. Se não fosse aquele patrão, aquele gerente ter feito isso comigo, talvez eu tinha uma carreira melhor naquela profissão. Se não fosse aquela pessoa que me traiu, se esse relacionamento não tivesse causado isso comigo. Se você pensa assim, culpa significa que essa pessoa é objeto do seu perdão. E não tem cura sem perdão. Você precisa, então, se lembrar de alguém que fez mal a você. Você precisa perdoar. Enquanto você não perdoar, você não pode ir para uma outra fase. O que José fez? Ele entra no trabalho, ele entra no cuidado de Deus. E Deus prospera e abençoa ele na casa de Potifar. Outra coisa que você precisa aprender a lidar é com injustiça. Diga comigo, injustiça. Ele foi fiel ao Potifar, ficou alguns anos ali trabalhando, a mulher dele estava tentando seduzir ele, tentando seduzir, e aí vem antes a tentação, porque a tentação, sabe como se vence uma tentação? Sabe o que é tentação? O propósito de pecar, errar. Pensa se ele cai no pecado com a mulher de Potifar, ele tinha chegado onde Deus. E pensa comigo, não era só uma questão física, era uma questão de que ele mesmo, eu não posso pecar, cometer esse tão grande mal e pecar contra o patrão aqui, o meu Senhor, me permite viver tudo, a não ser o pão que ele come, tudo é eu que dou conta, mas apenas você, ele não me deixa, então, ter nada, então eu não posso. Agora você imagina se ele, com medo de perder os privilégios, se rende a essa tentação. Agora eu quero te dizer, a tentação só se vence de uma maneira. O que diz o Pai Nosso? Pai Nosso que estás? Santificado seja o teu, venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como no pão nosso de cada dia nos dá, perdoa as nossas, assim como temos perdoado aquele que nos tem, e não cair em quê? Cair em quê? Mas livra-nos do mal. Dentro das nossas orações, precisa estar, Senhor, não me deixe cair em tentação. Irmãos, a única maneira de vencer a tentação é depender de Deus. Irmãos, eu estava hoje conversando com o pastor, falando da queda de tantos grandes homens de Deus, pessoas influentes, porque esses homens tão melhores do que a gente, eles chegam ao ponto de derrapar, de cair, de se autodestruir. Se existe alguma falha, eu só identifico uma: a falta de dependência de Deus. Nós não temos que nos valer da nossa experiência, achar que nós somos muito fortes. Isso comigo não vai acontecer, comigo não. Irmãos, nós só vamos ficar de pé, porque a Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, todos os dias nós dependemos da graça de Deus. Se Deus permitir, eu vou ficar de pé. Se Deus permitir, eu vou continuar. Se Deus permitir, eu não vou ser uma vergonha para minha família, nem para o meu casamento, nem para os meus filhos. Eu não vou me render a essa tentação de fazer isso que é errado. É depender de Deus. Aí você vai chegar lá. Porque o próprio Jesus disse, ore e vigie. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então, se você quer realizar seus sonhos, você vai ter que aprender a lidar com a tentação. Você vai ter que aprender a lidar com injustiças. E às vezes, quando a gente é injustiçado, a gente se revolta e a gente quer fazer, a gente quer devolver. Então, José, ele foi injustiçado porque ele queria ser fiel, ele merecia um prêmio, um troféu. Mas o que ele recebeu? O que ele recebeu? A injustiça. E para onde ele foi? Foi para a cadeia. Foi para a masmorra. Às vezes a gente acha, estou fazendo tudo certinho, eu estou sendo fiel a Deus no dízimo, poxa, o meu carro bateu, tive um prejuízo tal assim, eu estou, poxa vida, eu estou bem nisso aqui, fazendo, isso aconteceu comigo. Irmãos, calma, Deus está te ensinando a depender dEle. Tende por motivo de toda alegria passardes por várias tribulações. Deus quer que você fique conformado e feliz aonde você está e o que você está vivendo, grato a Deus, independente. Irmãos, às vezes a gente às vezes não consegue pagar uma conta, a gente fica desesperado e destruído e começa muitas vezes a trazer transtorno para as pessoas que estão ao nosso lado, descontando em pessoas. Irmãos, às vezes uma coisa simples que está acontecendo te inquietou, te aborreceu, e você coloca aquilo como ênfase. Irmãos, problema
é perder alguém que você ama da família. Problema é um câncer que você vê ali que vai acabar. Problema é você, muitas vezes, irmãos, com uma quebra de aliança. Isso é problema. Outras coisas que acontecem na vida são desafios para nos moldar, para nos preparar, para nos tornar mais humildes, mais dependentes de Deus. Então você precisa entender que algumas coisas não estão acontecendo igual você gostaria. São desafios te preparando para os melhores dias da sua vida. Então é importante você compreender essa questão. Mas Deus continua, diante de tudo isso, continua sendo fiel em qualquer prova e circunstância na vida de José, porque até na cadeia, que o nível de dificuldade aumentou, Deus honra ele, ao ponto que o carcereiro dá o controle dos presos e tudo para ele, porque ele é um homem fiel, leal. Irmãos, não importa o que vão fazer com a gente, o que importa é o Deus que existe em qualquer circunstância na minha vida e na sua vida. Porque de uma situação difícil, Deus pode fazer grandes coisas na minha vida e na sua vida. Nesse lugar que parece ser um lugar que você não gostaria de estar, esse lugar que talvez você está desanimado, tem gente que talvez está no trabalho e está excomungando, só fico aqui porque eu dependo. Irmãos, esse lugar da tua aflição talvez possa ser o lugar das suas melhores promoções, realmente de te forjar para algo que Deus tem preparado para você. Um dia desses eu estava aqui, muito chateado, porque eu queria realizar muitas coisas. E eu vim, num dos compromissos, pregar nas igrejas, resolver as questões aqui. Eu entrei no Shopping Grande Rio. Ainda chamo aqui o Grande Rio de Shopping do Oi? Você sabe por quê, né? Entrei no Shopping do Oi, orando a Deus e falando: Deus, não acontece, Senhor. Oh, Deus, porque preciso viver esse novo. Aí Deus falou comigo assim, mandou uma mensagem para o seu filho de WhatsApp para você ter isso guardado. Falei, hã? Peguei o WhatsApp e mandei uma mensagem para o Davi. Aí Deus falou comigo assim, aonde você quer chegar, você vai chegar, não no seu tempo, no meu tempo. Mas aonde você está, fica satisfeito onde você está, porque onde você está foi eu que te coloquei. Tomei uma cacetada, voltei para São João del Rei felizinho, alegre, fazendo tudo de melhor, pastoreando com mais alegria, vendo a graça, a bondade de Deus, comecei a ficar mais grato. Irmãos, hoje você ainda não está vivendo talvez o que você gostaria, mas hoje você se alimentou. Hoje você tem a sua família cuidada por Deus. Hoje você está recebendo aqui uma palavra, hoje você está adorando a Deus. Hoje você tem o cuidado de Deus. Então que tal você levantar sua mão agora e agradecer a Deus pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pela sua igreja, pelo que Deus ainda há de fazer na sua vida. Que tal você encher esse lugar de gratidão a Deus? Falar: Deus, obrigado, eu poderia estar morto, eu estou vivo. Senhor, tem muita gente que pereceu diante da crise do Covid. Eu e a minha casa estamos aqui servindo ao Senhor. Eu estou de pé, eu estou firme, eu estou vivendo os sonhos de Deus. Aleluia! Você tem motivo para se alegrar. A alegria do Senhor é a tua força. Aleluia! Louvado seja Deus. Nunca é tarde para sonhar. No capítulo 40, ele está lá na prisão. E de repente Deus permite chegar 2 oficiais de Faraó. E eles tiveram sonhos. E o José interpretou os sonhos. E disse para o copeiro que ele seria restituído. E falou: quando você estiver lá, diante de Faraó, lembra de mim? Me tira daqui. Porque eu não fiz nada para estar aqui. Depois que ele interpretou o sonho do copeiro, ele deve ter nutrido no coração dele: agora Deus já mandou a providência, esses homens vieram aqui só para me abençoar. Ainda passou 2 anos. 2 anos. Então José está esperando. E o tempo, irmãos,
o tempo ele nos prova, amém? O tempo nos testa, o tempo às vezes acaba com a gente, né? Mas você precisa entender que o tempo está nas mãos de Deus. O tempo, ele é exatamente para te preparar. E o Kairos de Deus, ele é de fato algo que já está nas mãos de Deus, no controle de Deus. Então você precisa entender que está demorando, o tempo tem te desgastado. Aproveite esse tempo para trabalhar, para fazer o seu melhor, para viver para Deus. José, agora ele vai, tá barbudo lá na prisão, tá com roupas não adequadas, e de repente, quando talvez ele já estava bem desanimado, o Senhor usa o faraó, porque o faraó tem um sonho, e ninguém pode interpretar esse sonho. Então, o Senhor se lembrou de José. Deus, na verdade, já tinha preparado tudo, mas o copeiro, então, ele vai lembrar, e é instrumento de Deus, e fala para o faraó: conheci um homem na prisão, que ele interpretou o meu sonho do padeiro, e aconteceu exatamente. Então, o texto sagrado diz que José, no verso 14 do capítulo 41, é chamado por faraó. Irmãos, Deus vai te chamar, calma. Ele vai te levantar, fica tranquilo. Mas eu quero te perguntar, quando Ele te chamar, você vai estar preparado? José estava preparado, talvez não fisicamente, mas na sua alma, no seu espírito, a sua fé estava de pé. Ele estava esperando em Deus, mesmo que as coisas estivessem totalmente contrárias ao que ele gostaria de viver. Então José rapidamente se barbeia, coloca roupas novas e vai se apresentar diante de Faraó. Então, algumas questões na vida de José começam a se resolver. Então, eu disse para você, não tenha medo de sonhar. Lembra que eu falei para você? Nunca é tarde para... Agora eu digo para você, os sonhos começaram a se construir. José é chamado. E José então corre, se barbeia, se prepara. José, agora, irmãos, José vai diante de Faraó. E quando Deus te chamar e te der a oportunidade, não se esqueça de uma coisa. Quando Deus te colocar nesse lugar, lembre-se. Porque José, quando estava diante de Faraó, disse: eu soube que você interpreta os sonhos. Aí sabe o que ele falou para o Faraó? Ele podia falar: valeu a pena tudo que eu vivi, que eu suportei, agora eu estou em condição. Não, ele falou: não, isso não vem de mim, isso vem de Deus. Quando Deus te chamar, talvez pelo seu dom, pelo seu tempo de sacrifício, de dedicação, de entrega, de renúncia, Deus vai te levantar, Deus vai te chamar. Não pense que é por você, é pelo Deus que há na sua vida. É Deus, Faraó, que vai te dar, que tem o poder de resolver essa situação. No verso 25, Deus dá a ele, qual era o sonho? Qual era o sonho? 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As gordas comiam 7 espigas saudáveis, fartas, e 7 espigas ressequidas do vento do Oriente. As grandes eram comidas pelas ressequidas. E aí dá o discernimento, é simples. É o mesmo sonho. 7 anos de bonança, 7 anos de escassez. E Deus não apenas deu a revelação para ele do sonho, mas dá também a solução. E diz: serão anos de fartura, então guarde nesse tempo 1/5, 20%. Pastor, conta um testemunho, que uma vez o Senhor falou assim:
Gente, é tempo de economizar. É tempo de vocês... Eu lembro, eu estava na igreja escutando. Tempo de vocês vigiarem, gastem pouco para se preparar. Foi alguma... Na época, eu estava bem em condição. Foi a época que eu recebi minhas bênçãos. E eu falei assim, essa palavra do pastor Ney tem nada a ver comigo, eu estou bem. Comprei uma casa aqui na rua da igreja, comprei uma casa para minha mãe, fiz um casamento maravilhoso, passei lua de mel em Fortaleza. Eu falei, isso não é para mim. Irmãos, eu passei, irmão, uma prova por não ouvir o profeta. Porque às vezes o profeta ele fala e não tem a ver com a situação naquele momento. Mas a palavra profética é um direcionamento de Deus para a sua vida, te preparando para alguns dias que talvez sejam difíceis. E Deus me provou tanto, porque eu não acreditei, que eu conto o testemunho, que Daniela separava o dízimo, guardava, fazia as contas, ela que administrava. Sabe o que eu fiz? Estava vindo para a igreja, Daniela não podia vir, peguei o dinheiro do dízimo e trouxe para cá, a igreja já era aqui, e dei o dízimo. Quando a Daniela foi olhar lá as contas, eu troquei, eu dei todas as contas do mês como dízimo e deixei o dízimo lá. Imagina, todas as contas do seu mês, que estava separada, você dá tudo. Aí Daniela e eu olhamos e falamos assim, se pedir o pastor Ney, fala lá com o diácono, vai entender. Mas nós falamos isso, tem a mão de Deus nisso. Que mês de luta, que mês de dificuldade. Mas hoje eu estou colhendo. Hoje eu tenho o cuidado de Deus, irmão, que eu acho incrível, extraordinário. Muitas vezes, irmãos, nós recebemos uma palavra e a gente não aplica nos nossos corações. Vamos caminhar aqui. Faraó, então, Deus também dá a solução a José. E Faraó vê José como o mais capacitado, que ele diz assim, para os seus oficiais, para os seus sábios, porventura, alguém mais capacitado do que esse homem? Aí diz assim, que tem o Espírito de Deus. Irmãos, mais do que experiência, mais do que dons, do que talentos, do que condição, do que estrutura, de conexão, de influência, o que faz a diferença na vida do ser humano não é nada humano, é a presença de Deus. O que faz a diferença na sua vida é a unção de Deus. Ei, você pode ser limitado, fraco, mas o que faz a diferença na sua vida é a presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus. O que vai te promover para a realização, para os melhores dias da sua vida, não é o que você é, o que você faz, o que você tem e quem te respalda, mas é a unção de Deus. O que fez José chegar lá foi a presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus, não abra mão de ser cheio do Espírito Santo, não abra mão de honrar a Deus em tudo que você faz. Naquele grande dia, o que faz a diferença é se você tem a presença de Deus, e se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Fique de pé. José então recebe todas as honras e ele se torna o governador. Ele vai se tornar o governador da nação mais poderosa da época, de escravo. Amém? Ele saiu do calabouço, da prisão, para o patamar mais alto do Egito. Olha coisas que Deus faz. Deus pode fazer tudo na sua vida. Preste atenção. José, tem jovem aqui? José agora está resolvido financeiramente, profissionalmente. Ele está viajando por todo o Egito, guardando no tempo de bonança. Né, Josézinho? Ele está guardando. Agora, sabe tem jovem aqui? Sim ou não? Eu perguntei. Jovem, estou com medo. Jovem se preocupa com a vida sentimental? Tem pessoas também que não estão tão jovens assim, mas também estão preocupados bem com a vida sentimental. Deixa eu dizer uma coisa para você que tem preocupado com a vida sentimental. A vida sentimental é a última. José, quando a vida dele está resolvida, aí ele recebe uma esposa. O próprio Faraó escolheu o melhor para ele, a
a filha do sacerdote de On, do sumo sacerdote. E eu quero dizer uma coisa: tem gente colocando a vida sentimental na frente do trabalho. Tem gente colocando a vida sentimental. Olha, homens, pessoas, olha aí, moças, a Bíblia é clara. Quem quer casar, primeiro planta uma vinha, ok? Tira o seu sustento, depois você arruma um amor, arruma um companheiro. Tem gente que primeiro só está preocupada em resolver a vida sentimental. Daqui a pouco, fica tudo embolado, tudo difícil. José, ele então recebe no momento certo. No momento certo, jovem, Deus vai te abençoar, amém? Procura primeiro a tua vida espiritual, como é que ela está. Ela vai na frente. Tem muitas coisas que vão na frente depois, porque Deus não quer que você passe aflição, Deus quer que você viva resultados maravilhosos no seu relacionamento que vai acontecer. Porque muitas vezes a imaturidade, a precipitação gera muita inquietação. Agora eu termino aí a parte mais importante dessa mensagem. Deus dá, através dessa mulher, 2 filhos para José. Qual o nome deles? Manassés e Efraim. Diga comigo, Manassés. Sabe o que significa Manassés? Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa de meu pai. Deus me fez esquecer de tudo que eu vivi na casa do meu pai. De tudo que eu falei, preste atenção nisso que eu vou te falar, que é mais importante que tudo. Isso pode mudar a sua concepção de vida. Para você viver uma nova etapa, uma nova fase da sua vida, para você viver algo novo de Deus, você precisa primeiro encerrar uma etapa do passado que te angustia, que te perturba. Deus, você não pode inaugurar uma nova fase na sua vida se você não encerrar uma que muitas vezes te traz inquietação, que ainda te prende. Você fisicamente não está nela, mas emocionalmente você ainda está preso. Para você viver o novo de Deus, você tem que deixar o passado. Você precisa ser curado, você precisa ser livre. Me fez esquecer de tudo de ruim que eu vivi na casa do meu pai. E a última questão, Manassés e agora Efraim. Deus me fez. Olha o que significa Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Os momentos mais difíceis da sua vida, talvez promoveu esse momento aqui bom para você. Ou vai promover para você dias difíceis. Às vezes você está onde você não gostaria de estar, vivendo da maneira que você não gostaria de viver. Mas é a concepção desse sentimento de entender que Deus, nos seus momentos mais difíceis, te traz para os melhores dias da sua vida. Às vezes, irmãos, quando estamos na prova, nós somos dependentes de Deus. E temos experiências com Deus que os dias bons não trazem. Então você precisa valorizar isso. Dias difíceis, irmãos, te faz compreender que aonde você chegou foi Deus que te trouxe. Recebi uma promessa, o pastor Ney ouviu isso na minha ordenação. Quem estava aqui na minha ordenação aqui? Foi aqui. Pouquinha gente, ó. Quem estava aqui na minha ordenação? Quem estava aqui, não sei se você lembra, o bispo Miguel falou uma coisa. Hoje um pastor me lembrou disso. Deus falou assim: Nilson, houve uma situação de uma pessoa que eu falei que ela seria dona de um bairro, porque a igreja dele estava bem evoluída nesse lugar e tal. Mas para você eu falo sério, você vai ser dono de São João del Rei. Eu falei, quê?
Eu tinha 27 anos na minha ordenação. Comecei a pastorear com 24 anos. Já dirigindo igreja, o pastor foi correndo, ordenou a gente. E quando falou, e quem é o dono de São João del Rei? Aí depois eu fui entendendo, dono de uma questão espiritual, talvez alguma coisa. Irmãos, eu comecei a ver algumas coisas acontecer lá na igreja. Quando se fala de igreja para o espírita, para o kardecista, para qualquer tipo de religião, fala de evangélico, a referência é Nova Vida. Quando fala de pastor, tudo que é problema que acontece lá, chega lá para a gente, mandou procurar o pastor Nilson. Hoje lá chegou o comandante do exército na nossa igreja, o vice também, o sub. Um banco mais influente, o gerente está lá dentro da igreja. A empresa multinacional que é mais visada, o engenheiro que hoje mais atuante lá está lá dentro da nossa igreja. Esse dia me levou 110 anos dessa empresa. Os diretores na Alemanha, pessoal, e eu pregando. Nunca um pastor pregou nessa empresa. Os sacerdotes católicos dominavam essas empresas. Preguei para os líderes. Aí o sacerdote falou assim: pastor Nilson, a gente tem 1 hora, vamos dividir meia hora? Eu falei: não, pode ficar o tempo que o senhor quiser, só me dá 10 minutos. Só me dá 10 minutos. E eu usei 10 minutos. As pessoas dessa empresa, dos grandes aos menores, já estão se entregando para Cristo Jesus. Aí todo mundo olha e vê, por exemplo, a gente precisa de um problema da companhia de água, tá o Júlio lá que é influente, manda caminhão-pipa, resolve as coisas. As pessoas cortam a luz delas, dei algum problema, me liga, eu ligo para alguém na CEMIG e falo assim: liga rapidinho a luz, passa meia hora, 1 hora, vão lá e ligam a luz das pessoas. Eu não estou falando isso, gente, com o sentimento de engrandecer toda a honra e glória exclusiva de Deus, mas eu quero te dizer, até as coisas mais loucas que talvez pareçam brotar dentro de você. Sabe por que eu chorei? Porque quando eu ficava aqui e eu ia nos ônibus, o Anderson é minha testemunha, eu me via pregando e falava: que loucura é essa? Ele sabe disso. Eu estudava no ônibus, indo e voltando. Um ônibus eu dormia, o outro ônibus eu estudava. E eu falava: não vai acontecer. Mas Deus brotava coisas no meu sonho. Eu me via aqui dentro, sabe, fazendo. Quando o pastor nem me chamou para dar aula para os adolescentes, Deus já estava me preparando para pastorear igrejas. Eu cuidei dos adolescentes aqui com tanto carinho, né? Deixa eu ver se tem algum aluno. Tem um aluno meu. A Rose vinha: Nilson, meu filho mudou, que bênção, que eu não sei. O que você está fazendo? Eu era o menos capacitado. Eu era auxiliar da Daniele, auxiliar do Everton e auxiliar do Anderson, do diácono Anderson. Eu era o menos capacitado, mas eu tinha um entusiasmo dentro de mim. Eu ficava a semana inteira fazendo coisas, pensando, sonhando como eu ia ajudar aquelas crianças, esses adolescentes. O Lucas também faz parte desse eu. Eu não sabia, mas eu quero te dizer, irmãos, não importa onde você esteja, faça o teu melhor. Porque talvez é ali naquela sala de adolescente, às vezes naquele trabalho difícil, às vezes naquela luta que você está ali com aquelas pessoas, Deus está te preparando para os melhores dias da sua vida. Hoje eu passo em São João del Rei, sou chamado de louco, agora a nossa igreja está uma bagunça lá, quebrando tudo. Nosso templo está sendo expandido. Amados, e Deus nos deu uma promessa: nós vamos ganhar aquela região para Jesus. Nós vamos ganhar, não porque somos alguma coisa, porque simplesmente Deus colocou um sonho nos nossos corações. E eu quero dizer para você, nesses 21 anos de Nova Vida na Vila Rosali, tem muitos sonhos para acontecer na sua vida. Ei, esse nosso ajuntamento aqui é para ativar um novo tempo sobre as nossas vidas. Porque isso você vai voltar aqui para testemunhar como eu estou testemunhando. Um dia eu cheguei quebrado aqui. Hoje eu estou mais dependente de Deus do que antes. Mas o cerco, o amor de Deus me alcançou. Eu estou vivendo as promessas de Deus. E eu termino agora de verdade. E você vai cantar esse hino aqui, ó. Não vou cantar não, mas você vai cantar esse hino. Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião do cativeiro, estávamos como os que sonham, e a nossa boca
escute isso, se encheu de riso, e os nossos lábios de cânticos de alegria. E se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Mas chegou esse tempo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Oh, aqueles que semeiam com lágrimas, aqueles que semeiam com lágrimas, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Não desista. Aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará. Quem estiver plantando, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Vai valer a pena. Está valendo a pena, pastor Ney. Está valendo a pena, meu irmão. A tua boca se encherá de riso e os teus lábios de cânticos de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, a ti a glória, a ti a honra e a ti todo o louvor. Aleluia, aleluia. Vai valer a pena. Quando você chegar lá, você vai lembrar: foi o Senhor que fez por mim e por você. Que Deus abençoe a tua vida. Deus, obrigado pelo teu filho, que hoje nos trouxe uma palavra de avivamento na alma, no coração, e que essa palavra ela possa irradiar em todo o nosso corpo, e que o nosso corpo possa, ó Pai, sentir, ó Pai, o poder e a autoridade daquilo que foi profetizado sobre as nossas vidas nesses 21 anos de vida desta igreja, Pai. E nesses 21 anos, o teu filho faz parte de todo esse campo ministerial, de todas essas realizações que nós estamos vivendo, Senhor. Muito obrigado por aquela igreja linda, pelo trabalho que teu filho tem feito naquela cidade. Eu te agradeço, Senhor. Eu te peço a tua bênção, a tua graça cada vez mais. Te agradeço em nome de Jesus, e todos digam amém. Você aplaudir Jesus? Ele quer que eu faça apelo e tudo, tá vendo? Gente, vá em paz, que você tenha uma segunda-feira cheia de graça, sabe? Saia assim deste lugar como quem sonha. Amém? Amém, amados? Saia desse jeito, coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado por esta noite especial, obrigado por tudo que aconteceu aqui. Nos dê uma semana abençoada, cheia da tua graça, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, uma semana de bênção, e que Deus nos abençoe rica. Você pode aplaudir a Jesus? Vai em paz, queridos, Deus abençoe.